Se vocês tiverem dúvidas aí ou quiserem entender um pouquinho mais, com mais detalhes, nós podemos depois perguntar para o nosso guia aqui, o Timur. Ele pode nos falar a respeito dessas cidades que aparecem aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? Onde os discípulos de Jesus, eles estavam pregando a palavra. Então nós vamos entender alguns conceitos primeiro, para depois nós lermos a palavra do Senhor, pode ser? Então eu sei que tem gente aqui, quem é que falou que é da aula de geografia aqui? Quem é geógrafo aqui? O Timur? A esposa do Claudir, né? Ele tinha comentado que ela é geógrafa, mas já deveria ter vindo, né, Claudir? para poder aprender. Mas eu sei que nós temos professoras aqui, né? Que gostam muito da palavra. Timur, mostra pra gente onde nós estamos agora. Antália. Aqui, ó, os irmãos estão vendo aí? Mar Mediterrâneo, Antália. Montes assim. Tem os Taurus. Tem uma muralha natural. Uma cordilheira, né? Seria Até Síria. Até a Síria, uma cordilheira natural, desde o Mar Egeu até a Síria, protegendo aí então essa parte. Certo. Icônio, onde era Icônio? Ah, tá. Bem. Nós vamos. Ele está apontando aqui, ó, onde era a cidade de Icônio, né? A cidade de Icônio até hoje. Icônia. Hoje Icônia na Bíblia parece como Icônio, né? Icônia. A gente vai entender alguns conceitos porque muda às vezes a palavra, né? Na nossa Bíblia. E aí nós temos Listra, Derbe, olha lá, perto de Icônio, tem Pergue, né? Pergue aqui, ó. Os irmãos estão vendo aí onde está? Para vocês entenderem um pouco da... Aqui, quando chegar ele vai nos avisar, quando nós passarmos por Pergue, certo? Então é assim, irmãos, uma coisa que nós temos que entender a respeito da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo, que Jesus, na verdade, ele não fundou uma nova religião, né? Ele não fundou uma religião nova. Na verdade, ele só veio cumprir o ministério dele dentro da religião judaica. E aí a palavra do Senhor diz que eles não ficaram fechados em Israel. Com o Evangelho de Cristo, né? Com a vinda do Messias, a manifestação do Messias, o Evangelho começou a ser pregado para todas as nações. E olha que interessante, nós temos que entender quem eram esses homens que estavam pregando a palavra do Senhor, sendo que eles não eram discípulos de Jesus, né? E aí, nós consideramos como 3 gerações de apóstolos, né? De discípulos de Jesus. A primeira geração, aquela que viveu com Jesus, que esteve com Jesus. A segunda geração, aqueles que aprenderam, ouviram a palavra da primeira geração, dos que estavam com Jesus. E a terceira geração em diante já é aqueles que ouviram da segunda geração, que não andaram com Jesus também. E é hoje que nós estamos aí fazendo parte dessas gerações que pregam o Evangelho, mesmo não tendo andado no ministério, né, pessoalmente com Jesus no ministério terreno, mas estamos aí pregando a palavra porque nós cremos, né? E nós somos bem-aventurados, como diz a palavra, bem-aventurado aquele que não viu, que creu, né? Isso aconteceu conosco. Se você quiser acompanhar com a gente aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, diz assim: aconteceu que em Icônio, ou Icônia, né? Na verdade, assim, irmãos, porque a nossa Bíblia às vezes aparece textos ou palavras diferentes, locais diferentes, né? Que nós chamamos de topônimos, né? Ou seja, o nome de lugares. Por que muda? A nossa Bíblia, quando chegou na nossa língua portuguesa, ela já havia passado por várias traduções, né? Nós tivemos várias culturas antes da língua portuguesa para a Bíblia ser traduzida. Então, automaticamente perdeu um pouco da essência da palavra. Mas aí a gente consegue entender, né, que realmente aí na cidade existe, e o nome um pouquinho diferente, mas a gente consegue localizar. Aí diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Olha que interessante, como o Evangelho de Cristo já começou a alcançar as nações, né? Já existia pessoas numa sinagoga que não eram simplesmente judeus, mas também eram gregos, ou seja, pessoas de várias nações também. Mas diz assim o versículo 2: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios,
com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Olha que interessante. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele curou um homem através, do poder de Deus na sua vida, porque ele percebeu que o homem tinha fé para ser curado, para ser liberto daquele mal. Então, quantas vezes nós pedimos algo a Deus e parece que nós não queremos acreditar o suficiente, para que o milagre aconteça. Mas é o que nós precisamos ter fé hoje, E eu vou continuar aqui para a gente entender outra coisa. Diz assim, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldes, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isso com dificuldades, impediram que a multidão lhe sacrificasse. Veja que o helenismo, que é a cultura grega que foi implantada em Israel, que na verdade foi disseminada pelo mundo através do imperador Alexandre o Grande, ela ficou muito impregnada nessa região, E muitas coisas eram feitas, votos, ofertas, oferendas aos deuses gregos, E até deuses depois romanos também, que eles começaram a confundir as coisas. Inclusive tentaram, como se diz no nosso português, vamos aportuguesar uma palavra aqui, dizendo que eles tentaram endeusar, ou divinizar Paulo e Barnabé. Apesar de que esses, pela graça de Deus, não aceitaram. Sabe, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado hoje, para nós não querermos, não termos o sentimento, nós não caímos na tentação de sermos adorados como deuses. Muitas vezes nós fazemos, às vezes, o bem para alguém, a pessoa quer ser grata a nós e quase que nos endeusa, quer nos divinizar. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, que o Senhor nos livre dessa vaidade, O Senhor nos livre dessa, a palavra do Senhor chama isso de jactância, que é uma vaidade impura, uma vaidade que não é muito boa. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Aí diz aqui a palavra do Senhor, continuando, só para a gente entender um pouco. Sobreviveram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônia que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Amém? Então veja aqui, Paulo, a situação que Paulo enfrentou, Paulo enfrentou um apedrejamento, logo no começo do seu ministério, já sofrendo as pressões, o peso da cruz de Cristo, e do Evangelho do Senhor. Interessante que, quando ele diz assim, Paulo diz assim, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo, muitas vezes hoje é interpretado de uma forma incorreta, quando na verdade o que Paulo fala é justamente as cicatrizes que ficam no corpo dele por pregar o Evangelho. Hoje as pessoas acham que simplesmente marcar o corpo de uma forma dizendo que pertence a Deus, carrega em si a marca de Cristo. Não, a marca de Cristo foi o que Paulo sofreu. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui tomou uma chibatada, nem 40 menos uma, de um chicote chamado azorrague,